começando mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente vai falar sobre gestão condominial. Está aqui com a gente a Lívia Morim, síndica profissional e gestora da Liacom Administradora de Condomínios, e o Dr. Pedro Paulo Leles, advogado e fundador do escritório Pedro Paulo Leles Advocacia. Sejam bem-vindos e muito obrigado por mais uma participação. Tenho certeza que vai ser tão bom quanto o último que a gente fez. Eu queria começar falando até sobre um tema que a gente já estava discutindo aqui, e eu acho que é uma dúvida muito comum, né? Porque eu percebo que as pessoas realmente não têm muito entendimento dessa parte, dessa questão de síndico e administradora, né? Acho que são dois trabalhos que são fundamentais em qualquer condomínio, e em que âmbitos que eles são similares ou se eles são totalmente diferentes. Bom, esse assunto é realmente uma dúvida na cabeça, né, dos moradores. O síndico, ele é o gestor do condomínio. Então, basicamente, quem define como vai ser a gestão de um condomínio é o síndico que define. Então, o que que acontece? Muita gente fica assim, liga para o síndico e pede um boleto, por exemplo. Quem faz a parte burocrática de boletos, de balancetes, documentação, compras, é a administradora. Então, às vezes, liga para o síndico para falar sobre determinado assunto que é com a administradora. Aí, nesse Ou caso, o síndico nada mais vai do que direcionar. direcionar. E, às vezes, liga para a administradora para falar de algo que é o síndico que define, como regras, como a parte realmente gerencial. Uhum. Então, existe aí uma diferença grande em relação a essas questões, porque o síndico é que define. A administradora pode e deve, né, trabalhar diferente de acordo com o direcionamento do síndico. A administradora, ela é o suporte do síndico. Ela tem que trabalhar de acordo com a gestão do síndico. Então, tem síndico que prefere trabalhar de determinada maneira. E aí, a administradora, ela vai seguir aquilo que o síndico determina. Uhum. Então, muitas vezes, os moradores entram em contato com a administradora, querendo que a administradora resolva uma situação que, às vezes, o síndico quer resolver de outra forma. A administradora não tem autonomia para decidir nada. Uhum. A administradora tem que passar para o síndico. E o síndico aprovando, pode ser feito. Uhum. O síndico não aprovando, não pode. A tomada de decisão é dele, né? Exatamente. Quem assina pelo condomínio é o síndico. Até porque um ponto que a gente já discutiu em outras conversas é que, no final das contas, a responsabilidade é do síndico. É do síndico, né? Não adianta o síndico falar, a administradora fez e eu não estava sabendo. Não. Uhum. O síndico, além de ele ser a pessoa responsável, ele tem que fiscalizar a administradora. Na verdade, o síndico tem que ver todos os serviços que a administradora está prestando, assim como ele tem que ver a conservadora, como ele tem que conferir, né? Porque na real, quem vai ser penalizado ou não por qualquer coisa é o síndico. Então, a administradora, ela realmente não pode tomar frente e tomar essas decisões, não é? De forma nenhuma. O que acontece é que existe uma repartição de responsabilidades muito bem definida. A lei estabelece claramente que o responsável jurídico, o responsável legal pelo condomínio é o síndico. Então, em último caso, sempre vai ser o síndico que vai responder. Uhum. A tomada de decisão, como você disse, ela, por lei, compete ao síndico. Nunca isso pode ser transferido à administradora. Se isso for transferido à administradora, é uma ação indevida. Uhum. É um ato ilegal. A não ser que seja a administradora, o síndico do condomínio. Então, Aí existe é uma outra situação. Uhum. Nós estamos falando aqui, né, das responsabilidades, mas, por exemplo, uma administradora pode ter o serviço de síndico profissional. Uhum. E aí são dois serviços diferentes. Dois papéis, né? Dois papéis diferentes. Aí, quando ela toma uma decisão, ela tá atuando, ela tá sendo o síndico Exatamente. naquele momento. Mas aí, nesse caso, o síndico, a síndica,
é a pessoa que também faz essa administração, mas Uhum. ela foi eleita para esse cargo. Uhum. Porque o síndico ele Exatamente. passa por um processo de eleição. Não é Os contratação, né? condôminos, ou seja, aqueles que têm o domínio em comum do bem, Uhum. aqueles que têm o domínio em comum de um edifício, os condôminos, eles se reúnem em uma assembleia e essa assembleia determina quem vai ser o síndico, ou seja, faz uma eleição, faz uma votação. E no caso da administradora, como que é feita essa definição? A administradora, ela é de confiança do síndico. Muitas vezes é necessário passar pelo crivo da Assembleia também essa contratação da administradora. E isso Isso. terá que ser analisado critério a critério, caso a caso, de acordo com as normas internas de cada Da condomínio, convenção. Uhum. que é a Geralmente, convenção na de condomínio. convenção, existe lá como deve ser feita essa contratação. Uhum. Geralmente, o síndico contrata e leva na Assembleia para ratificação. Isso. Agora, eu, por exemplo, gosto de levar antes. Leva-se as propostas e aí sim os condôminos escolhem. Então, é uma boa prática. Mesmo Uhum. que não tiver na convenção, é uma boa prática Uhum. que você leve à Assembleia. Olha, aqui nós temos 3 orçamentos Uhum. e cada um trabalha dessa e dessa forma, cada um tem um aplicativo desse jeito, prós e contras, e aí juntos decidimos a administradora. Porque o que acontece é que a administradora, ela é um braço do síndico. Ela é um braço burocrático e administrativo, efetivamente, da tomada de decisão. O síndico toma uma decisão, passa essa decisão para a administradora e a administradora executa. Executa dentro dos critérios burocráticos, dentro dos critérios que ela tem de executar. Uhum. Entendi. E se o síndico, ele ele dita ali o ritmo, a forma com que a administradora vai conduzir. É, essa relação, existe uma reciprocidade nesse sentido? A administradora fiscaliza os trabalhos do síndico também ou não? Não. Quem tem a definição de fiscalizar, quem tem que fiscalizar é o Conselho Fiscal e os próprios moradores, os condôminos, né? Uhum. E por isso a gente sempre fala, antigamente só o Conselho Fiscal tinha acesso às pastas. Isso era muito comum. As pastas de prestação de contas ficavam na administradora, a administradora entregava ao Conselho Fiscal, o Conselho Fiscal analisava e dava um parecer de aprovando ou não. Na verdade, não é nem aprovação, é recomendando aprovação, porque quem aprova também não é o conselho. Ele fiscaliza, mas ele não aprova. Quem aprova tem que ser os proprietários em assembleia. Uhum. Então, na assembleia, antigamente, né, abria-se ali a recomendação do conselho e aí se aprovava ou não as contas. Então, antigamente, ficava o acesso restrito. Hoje, com o advento aí, né, dos aplicativos, nós colocamos essa prestação de contas para todos. A gente, logicamente, retira ali informações pessoais Uhum. de inadimplência, dados sensíveis, né? Mas fora isso, a prestação de contas dos débitos, o que foi gasto, fica ali à disposição mensalmente para todos os condôminos. Então, cada um, independente dele ser conselheiro ou não, ele pode e deve olhar essas contas, observar, fiscalizar. Uhum. E aí, então, na hora que houver a assembleia para aprovar as contas, vai ser muito mais fácil do que ir somente num parecer de conselho, Sim, né? Ele vai com a opinião própria já formada, sim. E com base em dados, né? com base em dados. A gente fala aqui o tempo todo nos nossos encontros sobre as responsabilidades do síndico, né? Que são muitas. E quando a gente fala da administradora, quais são as responsabilidades da administradora? Então, basicamente, a administradora ela tem que acompanhar o financeiro, né? Para que o síndico tenha ali a tranquilidade, fazer os pagamentos na data correta. Então, passar essas informações ao síndico, Uhum. fazer as cotações, né? De acordo com o que foi solicitado pelo síndico. Uhum. Fazer a documentação, a parte contábil, né? Tirar as CNDs,
oferecer isso ao síndico de maneira, né, a melhorar ali a, a questão da gestão, né? O gestor é o síndico, ele vai definir como vai ser. Agora, a parte documental é com a administradora. Entendi. E realmente todo condomínio, ele precisa dessas duas frentes, desses dois trabalhos, por mais que feito por uma mesma entidade, vamos colocar assim, Mesmo igual que a gente seja da colocou esse mesma exemplo. empresa, É. são dois serviços diferentes. Eu sempre coloco a analogia assim: a conservadora ela tem o serviço de jardinagem e tem o serviço de limpeza, são serviços diferentes. Uhum. Então, o serviço de administradora, que é a administração, ela vai fazer ali o suporte. Mas quem vai fazer a gestão de fato é o síndico, que aí é outro serviço, né? Uhum. E aí a gente também vem falar assim, a gente fala sempre das obrigações do síndico, mas a gente tem que começar a falar mais das obrigações dos proprietários de apartamentos. Eu tenho pensado mais nisso também. Inclusive, outro dia eu pensei, eu falei, a gente faz curso para ser síndico. Tem gente que está precisando de curso para morar em condomínio. Eu Uhum. pensei até em criar um curso desse. Por quê? Porque a pessoa às vezes nunca morou em condomínio. Então ela chega no condomínio, ela começa a fazer coisas que você percebe, fala, nunca morou, né? Existe um limite muito maior do que quando você mora em casa. Você tem uma limitação. E tem gente que vem com a história assim: a, É meu, né? a casa é minha, o apartamento é meu, aqui dentro eu faço o que eu quiser. Uhum. Até um determinado limite, né? A gente tem muitas questões, como barulho, por exemplo, que para mim é a uma das top 10, né? Que é a questão de o som sair da unidade. Eu sempre gosto de usar essa analogia. Saiu da sua unidade não é som ambiente. O som ambiente é aquele que se ouve no ambiente. Eu acho que isso ficou didático. Eu gosto de falar assim com o condômino. Olha, como que você vai saber se você está ou não atrapalhando seu vizinho? Sai da porta, fecha a sua porta. Lá de fora você está ouvindo o som? Então não tá bom. Você tem que entrar dentro, você tem que sair do seu apartamento e ouvir o mínimo de ruído, né? E as pessoas pensam assim, não, eu não reclamo do vizinho, então ninguém também tem que reclamar de mim. E a lei, ela é 100% clara com relação a isso, ou entra muito nessa análise de cada caso, também questão do bom senso, porque também existe o som que está propagando ali além da sua residência, mas que não está gerando o incômodo, e tem o que está propagando e realmente está gerando o incômodo, né? A legislação, ela é muito complexa em relação a isso no seguinte sentido. Muito se fala sobre a famosa lei do silêncio. Que é essa que envolve a questão do horário. Isso. Pois é. Agora, onde Porém, está essa lei do silêncio? Até hoje ninguém nunca me mostrou cadê essa lei do silêncio. A lei do silêncio, efetivamente, isso é uma ideia que se coloca em relação a horários. O Uhum, que existe de fato é a perturbação do do sossego. sossego. Perturbar sossego alheio, isso não pode. E uhum, isso pode ser em qualquer momento. uhum, Não necessariamente a partir das 10 horas da noite até as 8 horas da manhã, até 6 horas da manhã, como uhum. algumas Essa vezes são dúvida é colocados. muito comum. E a perturbação do sossego, ela pode acontecer durante o dia. Se você tiver um ruído que extrapola um determinado limite, você está perturbando o sossego de outra pessoa. E a Uhum, outra pessoa pode sim se sentir incomodada e buscar os seus direitos, e buscar as suas providências. Quem vai definir o que é um sossego? O que vai definir a perturbação desse sossego? O ruído que efetivamente perturba? Geralmente os municípios têm legislações específicas que determinam a quantidade de decibéis que um som pode alcançar em determinados horários. E é uhum, nisso que talvez se chegue próximo ao que seria essa lei do sossego, essa lei do uhum, silêncio, digamos assim. A partir de um determinado volume de decibéis, quantidade de decibéis,
entende-se como um volume, um som que perturba o sossego de outra pessoa. E por exemplo, a medida dos decibéis, ela seria teoricamente, porque eu não sei se na prática realmente chega alguém na sua casa com um aparelho para poder fazer Não, medição. dá para fazer, só que a gente Mas não aí pode se apegar a isso. Mas aí a questão é, vamos colocar essa situação hipotética. A medição ela é feita onde o som está sendo emitido ou onde o som está chegando lá para a pessoa? Qual que Pois seria? ainda tem essa É, situação. são muitas variáveis. Muitas, Geralmente né? você precisa de um profissional que tenha essa habilitação para poder Uhum. fazer essa medição e para poder emitir um laudo técnico para falar sobre como está sendo E é inviável no dia a volume. dia de Ou você condomínio. precisa de um fiscal do município que faz a fiscalização de posturas, o código de posturas de um município para poder verificar se aquela quantidade ali está correta ou não. Uhum. E na prática, Isso é inviável. isso é inviável. Uhum. Na prática, a gente vê uma série de desafios em torno disso. Então, o que geralmente a pessoa faz? O prejudicado, a pessoa que está se sentindo incomodada. Muitas vezes aciona o síndico, pede para o síndico intervir, Notificar, né? notificar, ou em alguns casos mais drásticos, aciona a polícia. Uhum. E aí, quem já teve necessidade de acionar a polícia militar por conta de uma situação como É essa, difícil. sabe que é um grande desafio, porque a polícia militar tem uma série de outras coisas para também resolver. Sim. E atender, parar às vezes uma situação mais grave para poder atender uma perturbação do sossego, ela vai. Uhum. Mas às vezes vai Demora. levar num tempo que quando a polícia chega, Já o acabou a som já festa. foi. Sim. A festa já acabou, a perturbação já passou. Sim. E, gente, o mais importante não é o som esse que você usa no dia a dia. É o som que às vezes a pessoa aumenta de fato para ouvir um som mais alto, né? Uhum. Esse que eu acho que é pior. Porque quando é um som de algo que você está fazendo no seu dia a dia, é mais difícil de tratar. Uhum. Mas eu acho assim, quando é algo que você pode Uhum. resolver, porque ali é só você ir no volume e abaixar. Sim. É algo simples e nem sempre, às vezes a pessoa fala, "Ah, mas eu gosto de ouvir som alto." Ok, mas dentro de um apartamento não é um local para se fazer isso. Uma vez nós tivemos um caso de um morador que foi morar em um determinado condomínio e ele tinha um sonho de montar dentro da casa dele um verdadeiro aparato tecnológico para som. Uhum. E ele colocou caixas de som dentro do apartamento, no apartamento inteiro, assim, na sala, nos quartos, na cozinha, era um apartamento de cobertura e eram várias caixas de som no apartamento inteiro. E o dia que ele tinha vontade de ouvir a música dele, todo mundo tem direito de ouvir a sua música, mas ele gostava de ouvir a música dele assim, trepidando Uhum. as janelas do apartamento, trepidando o apartamento. Então, quando ele ligava o aparato de som dentro do apartamento dele, prejudicava todo mundo em volta. Então, foi feito um trabalho de muito tempo, até que esse morador, ele conseguiu se conscientizar de que aquele aparato tecnológico que ele tinha no apartamento dele prejudicava também os seus vizinhos. Uhum. Mas aí foi uma série de conversas, de intervenções para que isso pudesse corrigir. Porque existe a reclamação que não procede. Exemplo, uma vez recebi uma reclamação de que, olha, meu vizinho está fazendo muito barulho. Eu sempre pergunto, barulho de quê? Que Uhum. horário? Como é que é? Ah, ele chega tarde do trabalho e vai tomar banho. Aí eu falei, olha, isso daí não é um barulho que eu consiga notificar, porque não existe a possibilidade de eu falar com esse morador para chegar cansado do trabalho de madrugada e não tomar o banho dele. Sim. Então, há um limite para essa reclamação também. Então, a gente tem que olhar os dois lados. Sim. E eu acho que você citou um tipo de medida, um raciocínio que eu acho que a partir dele fica muito claro a gente conseguir separar o que dá pra gente fazer, o que não dá. Exemplo, igual para dá uma pra eu- obra. É óbvio que uma obra vai perturbar o sossego do morador que está embaixo, Aí do não morador tem que está em questão de cima. limite, não tem Mas tem como não fazer? É E necessário, dentro do né? horário Sim. estabelecido para obras,
O E que aí, vamos fazer, essa né? questão de, por exemplo, horário estabelecido para obra, aí isso é uma É convenção do do condomínio. condomínio, são normas internas. Que normalmente, por padrão, é proibido, é permitido entre 8 da manhã e 10 da noite, seria isso? Não, de 8 às 18. Ah, é de 8 às Geralmente de 18? 8 às Ah, não, 18. é. Mas aí tem condomínios que liberam algumas 10 da noite instalações. seria para outras coisas, né? 10, eles falam assim, horário de silêncio é para você se recolher mesmo, tentar diminuir o máximo uma TV, Aham, algo nesse sentido. aham. Mas eu acho que o mais importante disso tudo é isso. Você colocar, se colocar. Eu posso diminuir o volume? Posso. Então, tá dentro, né, do que eu posso fazer. Por exemplo, você está fazendo uma festa na sua casa, né? Isso é muito comum. Faz ali a festinha, uma vez no ano você faz aniversário, chama. E aí tem ali barulho de pisada diferente, né? E aí, a partir das 10, o ideal é que você encerre o Uhum. evento. Porque não adianta você vai ficar falando com seus convidados, fala baixo. Porque não é assim, né? Não funciona. Então, o ideal é que você encerre antes para evitar realmente. Agora, passou 10h10, o morador já está reclamando e é uma vez na vida. Então, assim, o ideal é ter também uma empatia, Sim. né? Se eu tenho um vizinho, eu moro em condomínio. Eu tenho um vizinho, nunca me deu problema. Uhum. Ele tem uma vez, tá lá batendo parabéns, 10 horas da noite, tá? Bateu parabéns, tem alguma falaçãozinha ali, Também não é o fim até do uns 10 mundo, e né? 10 eu vou. Não, 10 e 10 já era para estar silêncio total. Uhum. Vou ligar para o síndico. Eu também posso ter a empatia de ter ali. Ah, não, mas é todo dia festa, aí é diferente. É uma vez. Então, acho que falta um pouco de empatia, falta E conhecimento, você acha né? que falta, que é bom também ter uma comunicação direta entre os moradores? Ou, às vezes, pela falta de Foi tato, ótima a sua assim, das pessoas, é pergunta. melhor mesmo o síndico Melhor fazer essa não. ponte? Melhor não. É. A gente percebe que toda vez que há esse choque, tem confusão. Uhum. Muitas das vezes até acontece de não ter, tá? Já aconteceu, morador ir até o outro, conversar e sair tudo bem, mas é Uhum. raríssimo. As pessoas nunca, elas não estão preparadas para receber nenhum tipo de reclamação de nada. Entendeu? Se você fizer essa reclamação pessoalmente ali, pode gerar um conflito que pode trazer aí uma contenta para sempre. Uhum. Assim como eu faço, né? Quando eu faço também, muitos moradores viram inimigos, infelizmente. Às vezes eu começo a ser perseguida por ter feito uma notificação. Uhum. As pessoas não, elas não recebem. Tem gente que me liga muito, mas muito bravo, que recebeu a notificação e tudo mais. E a notificação às vezes é devida, a pessoa sabe disso. A maioria das vezes é devida. Pode ser que uma vez ou outra seja algo assim que ela tenha como explicar, mas a maioria das vezes ela não tem nem explicação. É porque aconteceu mesmo. E ela fica brava. E a partir daquele momento, ela começa a perseguir mesmo qualquer atitude, qualquer situação, inventar coisas para tentar reclamar. Por quê? Porque já que eu estou sendo notificado, agora vou virar fiscal. Vira fiscal, né? A gente fala sempre isso. A pessoa notificada, ela vira fiscal porque ela não pode ver nada que ela começa. Ah, então você está vendo isso aqui? Então você está vendo isso aqui? Porque o que, né, para mim você manda, para os outros, só que ele só recebe o dele, ele não Uhum. recebe o dos outros, né? E a gente sempre fala isso, não leva para o coração, porque na verdade eu estou fazendo o meu trabalho, E né? quais são as implicações de uma notificação? Como que funciona essa A parte? notificação é basicamente para te explicar o seguinte: olha, existe uma regra e você está descumprindo ela. Uhum. Não é esse bicho de 7 cabeças que as pessoas pintam. Mas depois de algumas notificações Aí pode receber uma sim, aí é multa? multa. Depois que porque aí a Isso é lei ou notificação convenção do condomínio?
As duas As coisas. duas. Tem a lei, tem a parte da lei e tem a parte da convenção. Então, a Uhum. gente tem que seguir as duas coisas. Também é algo bem complexo. Mas, enfim, hoje em dia já tá mais, como é que eu vou dizer? Liberado, né? Porque antigamente as convenções colocavam que tinha que chamar a assembleia para multar, uma coisa Para horrorosa. notificar, né? É, É inviável, É né? inviável, né? Imagina um condomínio como os grandes 460, condomínios que tem hoje, que 900 tem 900 apartamentos. apartamentos, Chamar a 4 mil assembleia. moradores. Vamos chamar uma assembleia para notificar uma Cada pessoa, um vez que alguém condômino que fizer. está fazendo alguma coisa. Então, é muito importante que o condomínio ele já tenha previamente definido quais são as regras de funcionamento daquele condomínio, quais são Uhum. as regras de convivência. Condomínio, convivência. Como que nós vamos viver em comum? Como que nós vamos viver em conjunto? Essas regras previamente estabelecidas, elas facilitam muito a gestão do dia a dia, a gestão do conflito, a gestão da crise. Porque quando tem uma situação como essa, por exemplo, alguém extrapolou o som, eu tenho uma regra prévia que eu preciso defender essa regra. Então eu vou notificar porque essa regra existe e você descumpriu a regra. Isso Ou ajuda então o até o trabalho caso do síndico, né? não, isso na verdade facilita e determina o trabalho do síndico, porque o síndico está ali para cumprir a regra, para Uhum. fiscalizar a execução da regra. Isso é dever legal do síndico. Por exemplo, o caso que a Lívia citou. O morador chega à noite, tarde, e vai tomar banho. O barulho do chuveiro incomoda o vizinho. Isso está fora do bom senso. Agora, se esse morador chega de noite, de madrugada, vai tomar banho, coloca uma caixinha de som e começa a cantarolar Aí é no chuveiro, diferente. nós temos uma mesma situação com uma repercussão Isso diferente. aí, Então aqui nós exatamente. temos uma situação que a gente pode intervir, mas tudo isso estando previamente estabelecido, facilita muito a gestão da convivência, até Uhum. para quem se sente incomodado. Porque para quem se sente incomodado Eu tive. fora do padrão de convivência, mostra para a pessoa, fala assim, olha, isso que você está questionando não está dentro do nosso padrão de convivência. O que que é o padrão de convivência? A convenção de condomínio, o regimento ou o regulamento interno do condomínio, as definições em assembleia, Ontem e isso mesmo facilita. eu recebi uma reclamação de uma moradora que falou que estavam namorando no hall do condomínio e que era para notificar que estavam namorando lá. E eu fui para ver as imagens, para ver, né, se realmente estavam usando ali de maneira a ficar namorando e tal. E se fosse o caso, a gente teria que conversar para ver, porque não é um local para isso, Uhum. de fato. Mas, gente, foi a pessoa despediu uma da outra Que dentro, absurdo. tá? Mas é uma questão que poderia até, assim, imagina se a gente notifica uma coisa dessa, porque estava só, né? Ainda bem que tem imagens para a gente avaliar, que isso também ajuda muito para que seja feita a notificação também de forma eficaz, Uhum. né? Efetiva. E aí eu sempre falo, gente, quando receber uma notificação, pensa o seguinte, é um aviso para que você não cometa novamente. Uma vez eu recebi uma mensagem, e esse é assim, é 1 em 1 milhão, né? Falando assim, olha, eu recebi uma notificação disso e disso e disso que eu fiz, e eu realmente, eu me desculpo com você, peço desculpas, não vai acontecer novamente, eu não observei isso daí. Na hora que eu recebi aquela mensagem, eu falei, pronto, um ET entre nós. Porque eu nunca recebi, inclusive eu não vou lembrar o nome da pessoa aqui na minha cabeça, nem vou lembrar quem é, mas assim, foi uma. O resto tudo é quebrando pau mesmo, áudios desaforados. E eu sempre falo, teve uma que me ligou chorando, e eu falei assim, calma, isso foi só uma notificação. Não, mas que eu nunca passei por isso na minha vida. Achou que parecia que ela estava sendo presa, sei lá. Uhum. Então, acho que não sei se é a falta de informação também. Uhum. Foi uma notificação. O que a notificação nada mais é do que eu ter a garantia de que você está sendo orientado, que você fez algo que não deveria ter sido feito e que você não faça novamente. Para Sim. mim é isso.
porque se depois precisar tomar alguma medida legal, algo do tipo, essas notificações vão ser um registro, Tem né? gente que fala assim: por que que você não me ligou? Imagina, né? Nós agora com esses condomínios cidade, imagina eu ligar para cada pessoa que faz algo errado e depois qual vai ser a gestão disso? Será que eu já liguei para o Pedro para falar que ele, né? Será que eu já liguei para ele? Uhum. Ou será que eu já orientei? Porque eu não vou lembrar. Então a notificação ela também ela faz com que a gente tenha ali um histórico, né? Uhum. E é E a isso. notificação, ela sendo um documento, ela serve de segurança jurídica tanto para o condomínio, no caso o síndico, quanto também para quem recebe. Porque quem recebe, se recebeu de forma indevida um aviso por telefone, como é que essa pessoa também pode providenciar a solução daquilo que foi Isso. indevido? Mas documentado, todo mundo tem sua garantia. Tanto quem emite a notificação, quanto Porque quem recebe. acontece muito do síndico ficar ligando e a pessoa reincide. Porque o síndico não tem como saber e ter a garantia que ele foi orientado, né? Uhum. É isso. Sim. Excelente. Bom, acho que finalizamos aqui então, certo? Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela Obrigada, participação. obrigada. Agradecemos.